Felícia, vem por aqui. Tira o casaco. Você não vai ficar com frio, não. Senta primeiro, depois você estica. Os meninos podem vir para cá. Isso. Fique confortável. Estique as pernas. Confortável. Está vendo a vantagem de trabalhar numa cama mais alta? Quer dizer, aqui eu sei que em casa a gente não tem uma cama alta assim, né? Que na casa nós temos para fazermos isso, porque isso não nos cansa, não nos obriga a dobrar a coluna. Então, para trabalhar com o paciente na cama, em casa, é preciso que a gente o coloque bem próximo da beirada da cama, pegue uma cadeira, assente para você poder trabalhar, porque senão você vai maltratar a coluna. Não é? Aqui tem as duas formas, trabalharmos na cadeira, sentados, podemos trabalhar também a pessoa, o magnetizador em pé e o paciente assentado. Tudo depende da forma como a gente se adaptar. Vamos lá. Na semana passada, nós falamos sobre tato, contato e tato magnético, passes de grande corrente e longo curso. Foi isso? Nós tratamos na semana passada. Eu queria lembrar com vocês do tato. Muita gente falou das reações que sentiam, do que sentia nas mãos ao fazer o tato. O tato é a capacidade que a gente exercita de perceber as variações energéticas do corpo do nosso paciente. Tá certo? Isso adquire-se com o tempo e com a prática. Então, nós fazemos com as mãos, vamos tateando. Neste momento, nós passamos independente da direção. Nós estamos simplesmente observando as energias do nosso paciente. Estamos tateando, fazendo o tato magnético. À medida que observamos, sentimos reações nas mãos, certo? Alguém aqui disse na semana passada que sentia um calor forte na mão, certo? O que significa sentir um calor forte, abrasante na mão? Significa que as correntes estão circulando, tá certo? Aliás, desculpem, eu estou com 66 anos, de vez em quando eu esqueço das coisas. O calor seco, né, um calor abrasante, significa que no lugar onde está quente, que você passa a mão, está parada a energia. Está acumulada. Aquele lugar tem mais energia que o resto do corpo, certo? Por isso você sente um calor mais intenso na palma da mão. Quando esse calor é úmido, e ela me disse na semana passada que ao fazer o tato em mim, ela sentia um calor úmido nas mãos, não foi, Felícia? Esse calor úmido é que significa que as correntes estão desimpedidas, elas estão circulando, tá certo? Quando você sente um comichão, uma dormência, um comichão na mão, tem também o significado. Alguém aqui sentiu. Quem sentiu isso? Um comichão. Formigamento. A senhora sentiu. Significa excesso de bile
bilis no sangue. Isso não interessa muito, não. Estou só colocando para vocês saberem. E quando você sente frio nas mãos, isso é comum. O que a gente mais sente no tato é o calor e o frio. O que significa o frio? Significa que naquela região onde você sentiu o frio, está sem energia, não está chegando ali. Está parado antes daquele local, daquele órgão. Tá certo? E ainda tem outras coisas. Estremecimento nervoso, vibrações. Alguém disse que sentiu um choque elétrico. Quem foi que sentiu na semana passada um choque elétrico quando estava passando a mão? Uma pessoa disse que tinha sentido como que um choque. Não estão lembrados? Hein? Estão lembrados que alguém falou? Falou sim. Esse é mais raro. É um estado congestivo do sistema nervoso. E aí eu quero lembrar vocês que nós, que somos espíritas, sabemos que a pessoa não é só físico. Tem as vibrações espirituais e tem as influências também, não é? E quando a pessoa está com alguma influência espiritual, a gente, quando passa a mão tateando, sente esta vibração tão forte que suas mãos, às vezes, são jogadas até para trás. Você sente isso com muito ímpeto, como um choque. Eu já senti isso pessoalmente em paciente. Então, vocês veem, isso é o que nós sentimos quando fazemos o tato magnético. Aí vocês vão perguntar, então, por que que não importa, por que que a gente faz? Tá? Olha, o tato não é absolutamente necessário. Nós não temos que diagnosticar a doença. Embora às vezes a gente consiga, e eu já consegui fazer isso inúmeras vezes, até se tratando de doenças graves, como câncer, que a pessoa não sabia que tinha, e ao passar a mão, detectei. Isso acontece sim, mas nós não precisamos fazê-lo. Por quê? Porque o tratamento em si, vai promover a regularização do circuito energético e vai melhorar todos os órgãos, mesmo que você não saiba que aquele órgão está enfermo. Tá certo? Por exemplo, vamos supor que ela estivesse com a vesícula, vamos botar uma coisa bem leve, suave. Vamos supor que ela tivesse uns cálculozinhos na vesícula, mas ela não sabe, porque ela nunca foi no médico para ver isso. Então eu venho com a mão, passo e sinto que aqui tem um acúmulo de energia. Então eu já identifiquei que tem cálculo na vesícula. Mas vamos supor que eu nem soubesse onde é a vesícula. No magnetismo você não tem nem obrigação de saber nada de medicina. Não é necessário. Tá certo? Não é necessário. Mas vamos supor que eu nem soubesse, que eu pensasse que a vesícula fosse do outro lado. Mas eu passo a mão e sinto que aqui tem um acúmulo de energia. Não sei onde é, mas eu vou trabalhar e vou aliviar e vou, se possível, conseguir até curar. Vocês estão entendendo? Porque isso é importante que a gente saiba. Não é necessário fazer o diagnóstico
do paciente. Nós temos os procedimentos, as práticas que vamos realizar, e com esses procedimentos nós vamos atingir todo o corpo naturalmente. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta ainda sobre isso? Podemos passar adiante? Muito bem. Hoje nós vamos tratar dos passes dispersivos. Nós falamos que o passe de longo curso, que é esse aqui, ó, que vai até o final e volta. Olha como é prático trabalhar na cama, ó. Ó, eu que sou pequenina posso trabalhar da cabeça aos pés naturalmente, ó. Eu estou fazendo passes de longo curso, ou longitudinal. Passes longitudinais. Se eu faço esse passe com uma um movimento mais rápido e com mais energia, eu estou dispersando. Tá certo? Por exemplo, vamos supor que ela estivesse com febre. Então, eu tenho que regularizar a temperatura do corpo dela. Então, passes de longo curso dispersivos, ou seja, são mais rápidos. A velocidade mudou. E o propósito. Tá certo? O que é que qualifica esse magnetismo para provocar baixar a febre? Ou fazer isso, diminuir a dor, ou dissolver um cálculo? O processo natural do organismo dela é o primeiro fator. O organismo dela naturalmente vai absorver mais onde está precisando mais. E a nossa intenção. Quando nós temos uma intenção, nós qualificamos o fluido. Assim é que magnetismo pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Se quiser fazer mal para alguém, jogue uma quantidade de energia nessa pessoa desejando mal e vocês vão ver o resultado. Terrível! E depois será terrível para quem fez, né? Mas nós estamos falando de coisas boas. Então, esse é o primeiro passe dispersivo. Às vezes, esse só resolve. Você trabalha 10 minutos fazendo isto. Nós trabalhamos aqui 10 minutos nesse procedimento. Certo? 10 minutos. Podem fazer com uma só mão, independente que seja à esquerda ou à direita. Ó. Cansou uma, passe para o outro. Eu tenho observado que os nossos passistas no grupo gostam de trabalhar com as duas mãos. Tá certo? Não é exigência, viu? Porque gostam. Muito bem. Esse é um passe. Tem o passe transversal. Este passe transversal é para dispersar energia localizada. Vamos supor que ela tivesse uma pedra na vesícula. Ela está gostando da pedra na vesícula. Vamos supor que estava muito, muito quente essa região. E eu quero tirar só dessa região. Então, o que eu posso fazer primeiro? Eu fiz alguns passes desse, agora eu posso fazer um passe transversal.
que é dessa forma, o transversal. Olhem bem para as minhas mãos. As costas das mãos juntas, polegares para baixo. Você focaliza o local que vai ser de onde você quer tirar energia. Depois abre rapidamente. Você focou, abre, levando as mãos até lá atrás. Fecha, volta. Outro movimento. Fecha, volta. Outro movimento. Normalmente se faz 4, 5, Alfonso Bier fala até em 7 passes desse localizado. Normalmente não fazemos muito porque é cansativo. Então, no processo, nós podemos fazer paramos, observamos, está cheio de energia. Faço transversal, volto com este. Compreenderam? Então, você passa a mão, ó, regularizou. Está normal. Acho que preciso de você fechar essa porta para nós. Regularizou, está normal. Então, não há mais necessidade de fazer o dispersivo nesse local. Esse é o passe dispersivo transversal. É muito usado na nossa casa. Todos os passistas fazem. Muito embora alguns, com o passar do tempo, passam a ter preguiça de fazer um movimento completo, aí inventam umas modas. De vez em quando eu vejo umas coisas assim. Outro dia eu vi um passista fazendo, eu fiquei parada, sentada, olhando, eu falei, meu Deus, que coisa mais interessante. Onde será que ele arranjou esse passe? Que eu não conheço. Fazia assim, ó, com os dedos, e fazia assim. Eu não sei. Onde foi que arranjou, eu não sei. Mas desde que você não esteja infringindo os princípios básicos do magnetismo, a gente não tem que se preocupar tanto. Vai indo cansa e volta a fazer o certo. Não é? Entendido com esse passe? Ele é muito eficiente. Vamos supor que tivesse um furúnculo. Sabe o que é furúnculo? Todo mundo sabe, né? Os furúnculos são muito inconvenientes e quase sempre vêm até em lugares inconvenientes. Então, trabalheira, não pode sentar, é um problema. Ó, tá? Às vezes, quando nós vamos, por exemplo, tratar um problema de coluna, vamos supor que ela estivesse com uma hérnia na coluna, a gente já pede anteriormente que ela deite de bruço ou de lado, para facilitar. Mas por aqui mesmo você pode atingir todos os pontos do organismo. Tá certo? Agora, tem um passe dispersivo. Esse passe é fantástico. Nós não usamos, mas ele é fantástico. Usávamos. A primeira vez que eu vi, eu devia ter por volta de uns 23 anos, por aí. Eu já, 23, 24, eu já era dirigente dos trabalhos de passe. E um dia estava no trabalho de desobsessão, vendo o Tião atender. Naquele tempo, nós trazíamos o paciente até a sala de desobsessão. E lá, eles tomavam passe e então os médiuns incorporavam os espíritos. Aí o paciente era retirado. Eu vi o Tião fazendo esse passe. Eu nunca me esqueci. Depois eu vi o Gilson fazendo esse passe. Nesse tempo ele não era meu marido, não. Nem meu namorado. Embora eu quisesse. Aí eu fiquei encantada com o passe. Depois eu fui encontrá-lo
no livro do Venefredo de Toledo. Eu nem esqueço esse nome tão difícil, mas é um livro ótimo do Venefredo de Toledo. E é assim, fique em pé, por favor. Eu vou dar um passe aqui. Vocês vão ver que é difícil. Ele é tão poderoso que ele era muito útil na desobsessão. Porque de uma vez eu acho que tirava tudo que é fluido ruim e acho que até os espíritos. Né? Botar uma mão de um lado na frente do corpo e o outro atrás. E de uma vez você leva as mãos até os pés. Assim. Faz aqui, Gabriel, por favor, que eu não repito esse. Faz aí. Fecha a mão. Isto. Você se lembra disso, Gilson? Lembra que você fazia esse passe? Ele é fantástico. Ou pode ser assim, ou pode ser, faz na frente. Fique na frente do corpo. Não, uma mão atrás e outra na frente. Não. Agora fique na frente você. E agora faça na frente e depois faça atrás. Não. Faça na frente e depois faz atrás. Só. Isso. Aí vai atrás e faz. Esse passe é chamado de paralelo. Dispersivo paralelo. Quando você estiver necessidade de alguém que está muito influenciado, você sabe que ele está com influência espiritual, precisa de uma limpeza maior, está na casa de vocês, é possível fazer, faça esse. A sensação que eu tenho que faz assim, e tira tudo lá embaixo. Né? Podem sentar. Obrigado. Então vamos fazer esses passes? Vamos? Não. Esse é para dispersar excesso de energia, que normalmente é o caso das obsessões, porque você está com acréscimo de energia do espírito, para tirar a energia do espírito, compreendeu? Mas vamos agora, guardem as suas bolsas e vamos nos preparar para fazermos esses passos. Este passe que nós mostramos, que eu chamei de paralelo, é também chamado, esse passe, é chamado de perpendicular. Tá certo? É passe perpendicular. Pronto, gente? Deu certo agora? Então vamos começar. Então, vamos prestar atenção. Primeiro, nós vamos fazer um contato. Aquele contato do Alphonse Billet. A mão aqui na raiz das sobrancelhas. Desce até o epigastro. Fecha, volta novamente. 4 vezes até primeiro contato. Depois vamos fazer o tato magnético. Podem começar. Podem começar. Vocês vejam quem vai fazer. Vamos fazer o tato observando as energias do nosso paciente. Sem encostar a mão no paciente. É a distância. Senti alguma coisa aqui. Tem algum probleminha de estômago?
intestino. Tem uma ligeira paralisação aqui de energia. Intestino mesmo. Desse lado. Muito bem. Podem perguntar para o seu paciente se vocês notaram alguma coisa. Pergunte ao paciente se tem alguma coisa, se tem algum problema ali. Não é muito, mas tá. Vamos dar uma dispersadinha. Pronto? Agora nós vamos iniciar os passes dispersivos de longo curso. Façam 5 passes de longo curso. Podem fazer. Agora, vamos fazer passes dispersivo localizado onde vocês sentiram que tinha mais energia. Se por acaso não perceberam, escolhe um lugar para fazer, pode ser o joelho, um lugar que não tenha problema. Vamos fazer o perpendicular, localizado. Abra só o quanto você puder. Isso. Feito. Vamos fazer mais 5 passes de longo curso. Longitudinal, da cabeça aos pés. Faça o tato no local para ver se diminuiu a energia. Se ainda tiver energia acumulada, tire. Viu o que acontece? Ó, agora ficou normal. Pronto? Aí vocês podem perguntar para o paciente como é que ele está se sentindo. Pelo menos isso. Né, Feliz? Mas se você precisa treinar, deixa eu ver uma pessoa para ficar aqui. Às vezes, perpendicular. Aquele é perpendicular. Esse é o transversal. Aqui, esse é o paralelo ou perpendicular. Então, agora vamos inverter. Façam novamente. Agora você se levanta e faz em mim. Eu não vou deitar para não complicar. Vou sentar na cama e você faz. Contato de Barão de Potê. Fecha a mão. Agora façam o tato.
Podem perguntar ao paciente se o que vocês perceberam, se tem alguma razão de ser. Sentiu alguma coisa? Porque eu caí e machuquei as pernas, mais calor, os joelhos e as pernas. Eu sou cheia de novidades. Podemos iniciar os passes longitudinais dispersivos. Façam 4 passes longitudinais, depois façam 4 dispersivos localizados. Transversal. Depois volta e faz 4 passes longitudinais. Tá bom? Vamos lá. Começa primeiro com o longitudinal. Mais rápido. Isso. 4 específicos. Isso. Agora faça o transversal. Faz o tapa novamente para ele onde Onde você achou. específico. Faça no joelho. Isso. Isso, correto. Isso, volta com a mão fechada. Voltem com a mão fechada. Depois a mão chegar lá atrás, volta com ela fechada. Muito bem, agora mais 4. Depois do transversal, façam mais 4 passes de longo curso, longitudinal, dispersivo. Tá bom. Isso, correto. Fez tudo certo aí? Alguém tinha algum problema aí? Tirou, dispersou? Deita aí. Ela conseguiu achar uma dorzinha que estava aqui no meu ombro e com o passe, com o transversal, fiquei bem. Ó, que bom. Lá atrás, alguém? Bem, eu queria relatar que eu senti umas dores intestinais e eu falei para minha companheira que há 15 anos atrás eu havia feito eu fiz uma cirurgia. E a Nara aqui deu a explicação que pode ser parte de um tratamento que você, nesse momento, teve a oportunidade de receber. Você sentiu o quê? Dores intestinais. Dores? É. Parte do tratamento. Às vezes o magnetismo pode provocar dores. Quando a gente percebe que o paciente não está suportando a dor, a gente faz passes dispersivos para acalmar e depois retoma a magnetização. Nós vamos falar nisso mais na frente, quando falarmos dos tratamentos, dos passes, dos procedimentos energéticos. Viu? Do tratamento, agindo sobre o órgão. É a energia agindo sobre o órgão. Faz o dispersivo e volta a fazer. Onde a energia bloqueia, no meu caso, eu fiquei de paciente da Felícia. Esta semana, não podia contar, mas eu vou ser obrigada a contar. Eu estava lidando com as minhas plantinhas e levei um tombinho, subi num banquinho, de forma desprevenida, mal preparada, e o banquinho virou e eu bati com os joelhos numa treliça de madeira bem forte, de ipê, bem forte. Pô, joelho, um tá ralado, o outro tá roxo. E ela identificou de imediato
que nesses locais a energia estava parada. Ela percebeu o calor intenso naquele local. Estão entendendo? Então, dispersa. Isso quando você tem o luxo de ter um magnetizador para fazer para você. Quando a gente não tem, a gente faz sozinho. Isso vai ser motivo de uma aula, viu? Então, deixa eu falar com vocês, ainda falta um procedimento de dispersão, que é sopro. O sopro a gente usa muito na magnetização. Ele é muito eficaz. Vocês já perceberam que, naturalmente, as mães falam com os filhos, sopra que passa, ou vem aqui que mamãe vai soprar para você. E a gente achava que era a manha da criança, porque você pega o dedinho cortado, sopra e fala, e a criança sai na hora e vai brincar. E você pensa que é porque não estava doendo coisa nenhuma. Maldade de vocês, porque estava doendo sim. Acontece que o seu sopro tirou a dor. Em 30 segundos, você tira a dor de um corte no dedo. Talvez não precise nem de 30 segundos. Quando vocês cortarem os dedos, foi assim que eu treinei magnetismo. Eu corto muito as mãos, queimo muito, porque eu faço 10 coisas de uma só vez. Então, quando eu estou tirando algo do forno, eu estou mexendo as panelas, quando eu termino, o almoço está na mesa, tem uma mesa cheia de pães, mas não sei o quê, já fiz pão, biscoito, almoço, está tudo lá. Porque eu faço um monte de coisas de uma vez só. Só que aí eu queimo a mão, eu queimo o braço, eu queimo o dedo, porque eu nunca me lembro de pegar as luvas. Acho uma perda de tempo em pegar essas luvas. Eu pego um paninho qualquer e o paninho não foi suficiente. Então, eu marcava as queimaduras com uma caneta. E da metade eu tratava com magnetismo, a outra metade eu tratava com as pomadas convencionais de queimadura. E aí eu marcava o tempo que uma sarava da outra. Queimadura com sopro é 30 segundos e você não tem mais dor. Eu não dou mais que 30 segundos. Então, o dedinho das crianças, o meu netinho, agora eu vou contar do meu netinho, estava demorando. O meu netinho, eu ensinei, né? Toda vez que ele se machuca, eu digo, ele tem pavor dos remédios, acha que vai doer mais. Então vem aqui que a vovó vai fazer um sopro. E faço o sopro e passa a dor mesmo, eu sei que passa. Aí, vovó, sarou, o seu sopro é formidável. E ele aprendeu, ele mesmo faz nele. Quando ele se machuca e faz... Gabriel, vem aqui, deixa eu botar remédio. Não, vovó, já soprei. Então, aprendeu, já usa. Isso é tão prático que até as crianças podem aprender, viu? Não tem contraindicação. Mas tem um sopro que é utilizado para dispersar. É o sopro frio. É diferente, viu? Um sopro do outro. Hoje nós não vamos falar de sopro quente. Vamos falar de sopro frio, que entra nesse processo de dispersão. Para fazer o sopro frio, vocês façam um biquinho e soprem. Bota a mão para você ver como sai frio. Perceberam como sai frio? Pois é. Bem de longe, você pode. Já me aconteceu várias vezes. Não, não vou falar disso hoje. Calma, senão vocês não vêm mais na aula. No treinamento que nós fizemos aí na casa, fazemos de efeitos físicos, desdobramento, às vezes o médium desdobra e não volta fácil.
Tem gente que tem uma dificuldade para voltar, ou pacientes que dormem e não querem acordar, porque estão altamente magnetizados. A gente não pode tocar, porque se você botar a mão nele e chamar, você pode dar um susto da pessoa ficar doente, com algum problema. Então, o que fazer? Sopre bem neste ponto aqui, ó. Sopro frio. 2, 3 sopros, a pessoa retorna. Pessoa que incorporou, caiu lá no chão, está incorporada, e você não sabe o que fazer. Já fiz essa experiência inúmeras vezes de fazer a pessoa ficar bem no mesmo instante. Só assim, ó. Não toco nunca no paciente. Pronto. Na hora a pessoa, que foi? Onde é que eu estou? Sabe? Agora, também quando está sentindo dor, quando você quer dispersar uma energia, está sentindo dor, vamos supor que seja um machucado e você não quer mexer, que está doendo muito, faça o sopro frio, que vai aliviar a dor. Ó, botem a mão de longe, soprem, faça um biquinho para sair frio. Viram como sai bem frio, geladinho? Sai geladinho. Esse sopro é dispersivo. É uma forma de dispersar também. Quando vocês quiserem, podem usar o dispersivo, o sopro frio para dispersar energia. Tá certo? No caso de febre também pode. Pode. Só que como a febre é geral, você vai ter mais eficiência no passe longitudinal dispersivo. Certo? Aí, o passe longitudinal tem um efeito tão fantástico que eu até vou narrar esse caso para vocês. Certa vez, no nosso grupo aí, o grupo estava cheio. Todas as camas lotadas. Não tinha mais lugar para paciente. E os médios todos ocupados, porque para cada paciente tem que trabalhar 2 médios. Enquanto um faz os passes, o outro magnetiza os objetos. Água, lentes, nós vamos falar disso, tecidos, etc. Então não tinha nenhum paciente, nenhum médium também livre. Na hora de começar o trabalho, chegou uma médium da casa com o filho dela e disse: Erli, meu filho está coberto de urticária. Deu uma alergia tão violenta nele que ele está com febre alta e o corpo todo coberto de urticária. E para a dificuldade, azar o meu, o rapaz não cabia nem na cama de tão grande que ele era. E eu não tinha médium para trabalhar com ele. Eu disse, bom, vem deitar aqui. Botei um médium lá, e o paciente, e ele tinha placas assim, no rosto todo, placas enormes, assim, bem vermelhas. E estava ardendo em febre. Então eu, passes longitudinais dispersivos. Trabalhei com ele todo o tempo, só não fiz energização, não fiz mais nada. E terminei com passe de grande corrente. Certo? Quando foi no dia seguinte, a mãe me ligou, Erli, ele amanheceu completamente sem febre, sem nenhuma marca no corpo, e estava tão bem que foi trabalhar. E aí ela me disse, só tem um problema. Ele está com uma vontade enorme de chorar. Está chorando à toa. Aí eu caí na risada. Acontece que eu estava no climatério. Sabem o que é isto? Toda mulher sabe.
E eu tinha visto um programa naquele dia falando sobre as crianças da Somália. Aquelas crianças que estavam catando arroz. Quem não viu essas imagens? No meio da terra, aqueles grãozinhos de arroz. E aquilo foi terrível. Eu chorei tanto de ver aquelas imagens. Então, eu não ia dar passe. Achei que não tinha problema nenhum. Eu ia dirigir o trabalho. Só dei aquele passe. Também já tinha me esquecido da história. Pois é, para vocês verem como nós qualificamos os fluidos. Como funciona o longitudinal, mas também qualificamos. Ele chorou, disse que toda hora ele tinha vontade de chorar na casa dele. Não sabia por quê. Mas eu também não contei. Não é? Bom, então é isso. Por hoje nós vamos ficar por aí. Vocês têm alguma pergunta a fazer? É. Olha, na próxima quinta-feira, nós vamos falar dos passes energéticos, que são muito importantes, que é o que faz cessar uma infecção, dissolve cálculo nos rins e outras coisas mais. Tá certo? Nós vamos falar na próxima semana, próxima quinta. Depois disso, nós vamos magnetizar objetos. Eu vou avisar com antecedência para vocês trazerem objetos para serem magnetizados aqui. Tá bom? E quando já tivermos com todos os processos na mão, aí nós vamos falar da automagnetização. Certo? Aí a gente já está conhecendo todos os processos. Vocês devem estar percebendo, quem está lendo o livro, que eu não estou tratando de todos os procedimentos magnéticos. Por quê? Porque nós selecionamos aqueles que são mais eficazes, experimentamos tudo e que são possíveis de serem utilizados. Nós não vamos nem falar das massagens, porque nós não vamos trabalhar pegando no corpo do paciente. Nós não podemos fazer isso. Tá certo? Por hipótese alguma aqui, nós não podemos fazer isso. Então, não vamos falar nisso. Então, vamos falar naquilo que é possível de ser utilizado. Mas tem algumas coisas que nós vamos dando a dica do que vocês podem usar com os familiares. Olha, aqui tem muitos casos de cura de enxaqueca no tratamento magnético. Mas existem outras pessoas que não ficam boas. Eu vi um procedimento que é transferir a energia da cabeça para as mãos. E depois você tira, sabe? Através de passes, né? Transferindo para as mãos. É uma coisa que você pode e deve fazer a experiência. Se nós não violarmos nenhum princípio do magnetismo, nós podemos experimentar todas as práticas e ver o que funciona melhor no caso que a gente estiver usando. Alguma coisa para dizer? Alguém aí ainda quer dizer alguma coisa? Tudo certo? Então tá. Então vamos encerrar, né? A senhora quer dormir aqui hoje? Pode descer, vamos encerrar? Vamos fazer a prece? Pode sentar aí mesmo.